Por que não há mais pessoas falando sobre esses lugares assustadores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fala galera, beleza? Hoje o negócio é sério, meus amigos. A gente vai se aventurar pelo lado obscuro da história, em lugares esquecidos pelo tempo, mas que guardam segredos sinistros. Deixe um like no vídeo se você está gostando. Preparados? Porque vamos encarar imagens reais e histórias de arrepiar até os cabelos da nuca. Nossa primeira parada é na Ucrânia, em Pripyat, uma cidade fantasma congelada no tempo. Imaginem só, prédios residenciais inacabados, um parque de diversões com a roda gigante solitária recortada contra o céu cinzento. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, espalhando uma nuvem invisível de morte por toda a região. A explosão forçou a evacuação em massa de Pripyat, transformando uma cidade vibrante em um monumento silencioso à tragédia. Hoje, a cidade permanece praticamente intocada, como se o tempo tivesse parado. Nossa próxima parada nos leva ao Japão, mais precisamente à ilha Hashima, também conhecida como Gunkanjima. Esta ilha misteriosa e deserta guarda histórias fascinantes de um passado industrial vibrante. No início do século XX, a ilha abrigava uma mina de carvão submarina, atraindo milhares de trabalhadores e suas famílias. Era um centro de atividade frenética, com homens descendo às profundezas do mar para extrair o precioso carvão. A Mitsubishi construiu edifícios de concreto para acomodar a crescente população, transformando a pequena ilha em uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Os edifícios eram tão próximos uns dos outros que quase não havia espaço para respirar. Na década de 1970, o Japão começou a substituir o carvão por petróleo como principal fonte de energia, e a mina foi fechada em 1974. Com o fechamento da mina, a ilha foi rapidamente abandonada, deixando para trás um cenário desolador. Hoje, Hashima é um conjunto fantasmagórico de edifícios em ruínas, lentamente sendo recuperados pela natureza. As ondas do mar batem contra as estruturas abandonadas, e a vegetação começa a tomar conta, criando uma paisagem ao mesmo tempo melancólica e fascinante. Nossa jornada nos leva agora aos Estados Unidos, para a cidade de Centralia, na Pensilvânia. Esta cidade, outrora próspera e cheia de vida, agora é conhecida por um desastre que a transformou para sempre. Em 1962, um incêndio em um depósito de lixo se espalhou para as minas de carvão abandonadas sob a cidade. O que começou como um simples fogo de lixo rapidamente se transformou em uma catástrofe subterrânea. O fogo se alimenta das veias de carvão que serpenteiam sob o solo, liberando fumaça tóxica e gases através de rachaduras no chão. A terra, antes firme, agora exala vapores perigosos e incontroláveis. Apesar dos esforços para conter o incêndio, ele se mostrou impossível de extinguir, e Centralia se tornou um lugar fantasma. As ruas, que antes eram cheias de vida, agora estão desertas e silenciosas. Hoje, a população de Centralia se resume a um punhado de moradores que se recusam a partir, apesar dos perigos e do futuro incerto. Eles vivem em meio às ruínas, mantendo viva a memória de uma cidade que um dia foi vibrante e cheia de esperança. Capítulo 4 Oradour-sur-Glane, a aldeia congelada no horror. Em 10 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, essa vila francesa foi palco de um massacre brutal cometido pelas tropas nazistas. Homens foram reunidos em celeiros e fuzilados. Mulheres e crianças foram trancadas na igreja da vila, que foi incendiada. Dos 642 moradores, apenas 6 sobreviveram para contar a história. Após a guerra, o governo francês decidiu manter as ruínas de Oradour-sur-Glane intactas, como um memorial permanente às vítimas e um lembrete aterrorizante da barbárie da guerra.
Capítulo 5. Craco. A cidade medieval esculpida pelo tempo e pelo medo. Fundada no século VIII, Craco prosperou durante séculos, sendo um importante centro agrícola e comercial. No entanto, sua localização no topo de um penhasco na Itália a tornava vulnerável a desastres naturais, como deslizamentos de terra e terremotos. No início do século XX, uma série de deslizamentos de terra devastadores, agravados por frequentes terremotos e condições agrícolas deterioradas, forçaram a população a abandonar a cidade, deixando suas casas e vidas para trás. Em 1963, um grande deslizamento de terra danificou a maior parte das casas restantes, tornando Craco inabitável e selando seu destino como uma cidade fantasma. Hoje, Craco é uma cidade fantasma fascinante, atraindo turistas e cineastas de todo o mundo. Suas ruínas silenciosas erguendo-se contra a paisagem montanhosa, contando histórias de um passado glorioso e de um abandono forçado. Capítulo 6. Ilha das Bonecas. Um santuário macabro na cidade do México. Escondida em meio aos canais de Xochimilco, a ilha é um espetáculo perturbador e fascinante. Diz a lenda que, há décadas, um homem chamado Dom Julián Santana Barrera encontrou o corpo de uma menina que se afogou nos canais. Atormentado pela tragédia, Dom Julián começou a pendurar bonecas nas árvores como forma de apaziguar o espírito da menina. Após a morte de Dom Julián em 2001, a ilha se tornou uma atração turística macabra. Capítulo 7. Nossa próxima parada nos leva à Alemanha, para o complexo hospitalar abandonado de Belitz-Heilstätten. Construído no final do século XIX, Belitz-Heilstätten já foi um dos maiores e mais modernos complexos hospitalares da Europa. Durante a Primeira Guerra Mundial, o hospital foi usado para tratar soldados feridos, incluindo um jovem cabo chamado Adolf Hitler. Hoje, Belitz-Heilstätten é um complexo enorme e assustador de edifícios abandonados, tomados pela natureza. Capítulo 8. Kolmanskop, engolida pelas areias do tempo. Fundada no início do século XX, após a descoberta de diamantes na Namíbia, Kolmanskop rapidamente se transformou em uma cidade próspera. Após a Primeira Guerra Mundial, a produção de diamantes começou a diminuir, e a descoberta de diamantes em outras partes da Namíbia levou Kolmanskop ao declínio. Na década de 1950, a cidade foi completamente abandonada, deixada à mercê do deserto do Namibe. Hoje, Kolmanskop é uma cidade fantasma surreal, com suas casas e edifícios sendo lentamente engolidos pelas dunas de areia. Capítulo 9. Bode, a autêntica cidade fantasma do Velho Oeste. Fundada na década de 1870, durante a Corrida do Ouro na Califórnia, Bode rapidamente se tornou uma cidade em expansão. Na década de 1880, a produção de ouro começou a diminuir, e a população de Bode começou a diminuir. Hoje, Bode é uma autêntica cápsula do tempo do Velho Oeste. Caminhar pelas ruas desertas de Bode é como voltar no tempo, para uma época em que a vida era difícil, imprevisível e muitas vezes brutal. Capítulo 10. Varosha, o paraíso interrompido pelo tempo. Antes de 1974, Varosha, no Chipre, era um destino turístico badalado, conhecido por suas praias imaculadas, hotéis luxuosos e vida noturna vibrante. Quando o exército turco avançou, os moradores de Varosha fugiram de suas casas, acreditando que voltariam em breve. Por mais de 4 décadas, Varosha permaneceu congelada no tempo, um lembrete assustador do custo humano do conflito. Epílogo. Vestígios do passado. Uma reflexão sobre lugares abandonados. E assim termina nossa jornada por esses lugares abandonados,
lugares que nos lembram da força da natureza, da fragilidade da vida e da capacidade humana para o bem e para o mal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E você, conhece alguma história de lugar abandonado que te arrepia a espinha? Compartilha aqui nos comentários.